Guilherme. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo certo? Tudo certo, eu vou compartilhar. Tá bom? Tá, tá dando para ver já? Sim, já está aparecendo. Tá bom. Tá. Então, o meu tema é a requalificação do entorno do antigo edifício de Janela, que eu trago esse tema de várias problemáticas que tem na região, né? Como a falha na infraestrutura de circulação, com conflitos nas conexões viárias, que desconectam as zonas dessa região, as edificações históricas, que você falou que algumas delas estão subutilizadas ou em estado de degradação, e a falta de respeito aos cuidados das áreas ambientais e de preservação. E tudo isso daí se justifica a partir da importância desse território, né, através do trabalho desenvolvido pelos imigrantes para o desenvolvimento desse entorno, desse entorno e da cidade, onde se tem a presença desses edifícios históricos, a presença do Arroio Tega, tudo isso no embaralhado de conexões que se conflitam e não valorizam a paisagem urbana do local. Aqui está uma contextualização do macro da região, localizando ela em Caxias do Sul, né, na região noroeste do perímetro urbano, onde estão totalizando 7 bairros e uma população aproximada de 60 mil habitantes. E a partir daí desse macro entorno aqui, a gente vai trabalhar um pouco para tentar descobrir qual seria para delimitar qual seria o entorno específico do edifício de Janela. A gente começa aqui pelo um estudo evolutivo, né, onde a gente vê como a malha urbana vai se desenvolvendo no decorrer dos anos, e onde é inserida esses principais edifícios históricos atuais, né, como a Cantina Pão e Vinho, em 1896, o Moinho da Cascata, em 1905, a Casa de Pedra, o Edifício de Janela, a Praia de Santa Catarina, a Cidade de Marisa, que são edifícios que proporcionam o desenvolvimento dessa região, e também com o decorrer dos anos, como é feita a canalização da Arroio Tega, que quando a cidade vai evoluindo para essa região, ela acaba sendo canalizado, algumas partes em céu aberto e algumas partes subterrâneo, e ainda há registro de algumas partes ainda em seu estado natural no meio do perímetro urbano. Daí, com isso, a gente analisa daí os sistemas naturais, analisa também os aspectos legais a partir do zoneamento do plano diretor com as zonas, a questão dos equipamentos, infraestrutura de lazer e mobilidade que estão propostos para a região também, analisa também o plano municipal de saneamento, o sistema viário, o uso e as ocupações do solo, e faz também uma breve análise de Lynch para descobrir esses bairros informais que tem nesse entorno, juntamente com os pontos nodais e os marcos, para a gente chegar nessa delimitação do que seria o entorno do edifício de Janela, que daí agora vai aprofundar mais a análise, que daí nesse entorno se rezam 4 bairros, e daí dá uma população aproximada, somando eles, de 44 mil habitantes, que a gente trabalha de novos sistemas naturais, daí, destacando as APPs, a área de preservação, também o arroio canalizado e as massas vegetais ainda permanentes. A gente daí analisa aqui os aspectos físicos, a questão de ocupação do solo, com a densidade populacional e as alturas, o uso e áreas de ocupação irregular em áreas de risco, algumas tipologias recorrentes, o sistema viário de mobilidade, destacando alguns pontos com problemas de travessias, também o levantamento de equipamentos e das áreas públicas do local, e também o destaque para os patrimônios, que tanto do local quanto do entorno, que daí a gente faz uma análise individual de cada um, né? A gente está fazendo uma tabela quantitativa de valores de preservação, onde o edifício de Janela, que já é tombado, pontua com 8, o Museu da Casa de Pedra pontua com 9, o Moinho da Cascata pontua com 9, a Cantina Pão e Vinho com 10, e a Paróquia Santa Catarina, o Colégio Santa Catarina, e o Casarão Antigo na rua Luiz Cavalão, pontuam com 7, e uma casa de madeira antiga, antes de 95, na rua Matheus Janela, pontua com 4. Daí, sintetizando todo esse levantamento, a gente faz esse diagrama aqui, onde a gente marca as principais características,
e destaca uma matriz fofa, dando destaque para as forças do local, como a comunidade já consolidada, o Arroio Tega com partes preservadas ainda, os patrimônios históricos e culturais ali presentes, e a fácil conexão com o restante da cidade. Também as fraquezas do local, como a construção de novas indústrias em potenciais áreas de preservação, as falhas nas conexões, os patrimônios abandonados ou subutilizados, e o Tega esquecido ele entre as edificações e as indústrias. E como oportunidade, a gente vê daí aproveitar o uso dessa região como uma forma de conexão com o resto da cidade, né? A proximidade dessa região com os pavilhões da Praça da Uva e também como ela serve de rota turística para outros caminhos da cidade, principalmente na região norte. E que com isso traz muitos olhares para esse entorno e tem um alto número de população que reside nos arredores da centralidade. E com ameaças as águas já vindas poluídas através do arroio e a falta de zonas de preservação no plano diretor municipal que não traz essa eficiência na questão de preservação tanto do arroio quanto das massas vegetais. E daí, para isso, a gente faz um estudo de casos que trazem referências que se adaptem para o nosso entorno, né? O Nova Luz, em São Paulo, é um deles, que daí traz a questão das conexões e a ligação com os bairros adjacentes para criar um setor urbano. Traz o Parque do Rio, de Medellín. Ele é numa escala maior do que seria a nossa região, mas ele trata muito bem a questão da requalificação das águas e dos recursos hídricos, juntamente com suas margens e as conexões entre ambos os lados. E o Porto Maravilha, que também traz uma boa infraestrutura de mobilidade urbana e valorização dos patrimônios históricos, criando um circuito histórico e arqueológico. Daí, a partir desses estudos, a gente traça diretrizes como preservar, qualificar e implantar as áreas ambientais, preservar e valorizar o patrimônio histórico, aprimorar a mobilidade e acessibilidade urbana, fortalecer e aprimorar a economia, que daí a gente faz nosso programa baseado em 5 grandes itens. O ambiente, que tende a preservação e a requalificação do arroio e das massas vegetais, a cultura, que tende a valorizar a história e a cultura do local a partir da requalificação desses patrimônios, a vida urbana, que tende a melhorar as infraestruturas de esporte, as infraestruturas e espaços de lazer e espaços públicos, a economia, que tende a melhorar e fortalecer o comércio e o serviço, a história e a cultura e gastronomia e lazer, e o transporte, que tende a integrar e dar destaque mais ao pedestre e aos ciclistas, juntamente com o transporte coletivo. Que para isso daí a gente começa fazendo uma revisão do plano diretor, onde atualmente já existem setores especiais no plano, 2 deles existentes nessa área, como o do enxutão e o setor especial do Pavilhão da Uva. A gente faz a criação de novos setores especiais, esses que vão afetar também os zoneamentos vizinhos em relação a características construtivas ao redor deles, e também traz 2 novos zoneamentos, a ZEPAM e a ZEP, juntamente com uma recaracterização de algumas zonas, como o ZOC, que já existe no plano diretor, que seria a zona de ocupação controlada. E aqui a gente se trata dos setores especiais, os 4 criados. A gente cria o setor especial do antigo edifício de Janela, o setor especial do Moinho da Cascata, o setor especial da Cantina Pão e Vinho e do antigo casarão na Luiz Covolan. Todos eles têm um raio de abrangência de 250 metros, que nesse raio acontecem algumas limitantes, né, nas características construtivas dos zoneamentos vizinhos, que tendem a preservar o patrimônio ali presente nesses setores e possibilitando visuais, como a gente demonstra nas imagens ali do Moinho da Cascata e do edifício, que essas visuais não sejam perdidas a partir desses limitantes construtivos. Em relação às 2 novas zonas, a gente cria a Zona Especial de Preservação, a ZEP, do Arroio Tega. Essa zona especial pode ser replicada para outros arroios da cidade também, como o Arroio Pinhal, mas nesse caso aqui ela serve como a função principal seria a recuperação progressiva das margens do arroio em trechos já canalizados no céu aberto, presentes ali no perímetro, dentro do setor urbano da cidade. Essa região ali tende a retirada do poder construtivo dessas áreas, incentivando que sejam desapropriados esses espaços para a recuperação da arroia, e também os proprietários, têm um incentivo através de poder vender esses índices construtivos ali, multiplicado por 1,3
por cento do valor de índice que teria aquela área. Então, eles podem vender mais índice do que aquela área poderia permitir eles a construir. Seria talvez um incentivo para que isso seja feito com eficácia. E daí também a zona de preservação ambiental, a ZEPAM, seria uma zona para preservar as APPs e as matas nativas dentro do perímetro urbano. E, né, agora a gente traz um pouco em relação ao Arroio Tega, que a gente demarca aqui as áreas de APP dele na parte onde ele se encontra em estado natural e também as áreas onde seria a recuperação progressiva de 15 metros para cada lado do arroio. Demarca as edificações que seriam afetadas tanto pelas APPs quanto pela essa reocupação da ZEP do Arroio Tega. A gente seria feita a remoção dos edifícios que não sejam relevantes e que não respeitem as APPs, né? Tendo essa realocação desses moradores, principalmente na região sudoeste ali do nosso recorte ali, relocando esses moradores para outra área melhor localizada, mas dentro do nosso setor. Também a desapropriação dos terrenos, né, que se encontram na ZEP, para ter a recuperação das margens e as matas auxiliares nesses trechos, e também a recuperação das águas através de ecobarreiras de wetlands, que a gente representa aqui no diagrama ali acima, como seriam feitas. Uma das metodologias que poderia ser feita, né? E também traz melhorias no sistema de drenagem pluvial e para trazer melhor vitalidade urbana às margens recuperadas. Daí a gente está aqui um sistema de espaços de áreas abertas, né? Trazendo espaços de lazer, totalizando 14 espaços de lazer dentro desse nosso entorno. Muitas delas são requalificações, outras são áreas novas criadas, e todas elas conectadas através de corredores verdes que podem se estender para fora, né? Dando espaço para se estender para fora do nosso entorno do lanifício, podendo atrair as pessoas vindo de fora para dentro, como de dentro para fora. A gente traz um exemplo aqui da Praça São José, que é um dos locais que tem o sistema de wetland para a recuperação do Arroio Tega, e também tem espaço de playground, lazer e quadra esportiva. A entrada aqui é a passagem de janela, que esse aqui é um espaço novo criado para interligar o bairro São José ao bairro Santa Catarina, criando novas atividades e novos espaços para a população, além da passagem. Tem também o Pio Pet, que é um espaço inicialmente criado para os pets, né? Também criando outras áreas multiuso nesse espaço, mas focado também principalmente como um local que seria proposto para substituir os tanques de detenção que estão presentes hoje em dia no plano diretor municipal, que daí seria um espaço totalmente alagáveis, que são utilizados normalmente no dia a dia, mas quando há chuvas fortes e as águas tendem a subir, esse espaço seria alagado e não teria um tanque de detenção, um espaço inutilizado no meio da cidade, mas um espaço que é utilizável e alagável também, nesses dias que seja necessário. Aqui na Praça dos Tiroleiros, a gente traz também a modificação na rua Mateus Janela, que o fluxo centro-bairro seria retirado dessa rua e iria para a rua Professor Marcos Martini, que fica ao outro lado da praça, para a implantação daí de ciclovias. Tem a questão do complexo de Janela, que daí, além das edificações ali, tem a questão do arroio, que está em parte natural ainda, e seria o plano de fundo para todo o complexo, né? E a Praça do Menino da Cascata, que hoje em dia tem outros fatores, acontecem outras atividades culturais já, e depois eu vou falar mais dele, mas aqui em casa, espaço de fora, externo, com a implantação de ciclovias que chegam até ele, né? Os corredores verdes, e também a implantação de um anfiteatro na parte externa, com paisagem para o arroio e para o próprio moinho. E aqui é a entrada e o sistema das áreas abertas aí, voltados para atividades físicas e as ciclovias. São 7 espaços onde contém essas atividades físicas, todos eles interligados pelo plano cicloviário, onde tem a requalificação da Praça São José também, na questão de academia e da quadra de esporte externo. E traz também a requalificação do skatepark, trazendo mais áreas de lazer e contemplação para esse lugar, requalificando a pista de skate e a quadra esportiva que contém também no mesmo espaço. E daí,
Daí, para conectar tudo isso, a gente tem um sistema de conexões interligações urbanas, em que a gente destaca 12 pontos, onde teriam melhor horários para essas conexões, né, que são pontos mais críticos, trazendo daí aqui, destacando a passarela da Avenida Rubem Bento Alves, na passagem de Janela, que faz a conexão entre o bairro Santa Catarina e o São José. Traz também a passarela na Casa de Pedra, que conecta 3 pontos ao redor da Avenida Rubem Bento Alves, que é o ponto de pior travessia para pedestre, com maior dificuldade, e também traz a Baixada do Enxutão, que hoje em dia o local não é tão agradável para as pessoas passarem, seria requalificar esse espaço, trazendo também a ciclovia que leva em direção, ligando a parte do Lanifício em direção ao Enxutão, que é um centro esportivo que tem na cidade. Então, seria um ponto qualificado para as pessoas passarem, que hoje em dia não é tanto. E daí também está a questão dos sistemas dos patrimônios, né? Focando na história, na cultura e na gastronomia, onde a gente tem os 5 principais patrimônios que pontuaram naquela nossa tabelinha, e todos eles interligados por esse sistema patrimonial. Onde a gente traz o Museu da Casa de Pedra aqui, onde essa aqui é a rua Professor Marcos Martini, que pegou que vai ser trazido aquele fluxo lá da Mateus Janela para essa via, onde lá será a ciclovia no outro lado da praça, e aqui passaria a receber o fluxo lá do centro do bairro. Aqui daí o complexo do Lanifício Janela, onde, além do Arroio Teia, citado anteriormente, aqui daí tem as 3 edificações patrimoniais que a gente destaca, tendo o Lanifício como a principal delas, onde o Lanifício irá receber atividades de cultura e arte, né? Principalmente um espaço para música e espaço para apresentações, tanto interna como externa. E as 2 edificações, que seria a residência da família Janela e a oficina, seriam voltados para o espaço gastronômico, e todos eles interligados por esse espaço de lazer. Mais ao sul do Lanifício, nós temos o antigo casarão da Luiz Covolan, que daí seria voltado para a gastronomia também, só que daí trazendo uma culinária mais típica colonial italiana, trazendo os pratos típicos da Serra. E no Moinho, lá, onde a gente já tem o Grupo EBA, que coordena o local com algumas atividades teatrais, a gente estaria fortalecer também essas atividades com o Museu do Moinho, com os espaços teatrais, só que daí também com espaço para dança e o complexo de atividades também, juntamente com aquele com o anfiteatro na parte externa, fortalecendo melhor esse contexto cultural no Moinho. Que também as pessoas, as aulas aqui no Moinho, os alunos poderiam se apresentar lá no Lanifício, tendo esse espaço de apresentações lá. E aqui a gente traz uma síntese do mapa geral, trazendo todo o plano conectado entre ele, tanto as ciclovias, os corredores verdes e as conexões, os sistemas de conexões, juntamente com o circuito histórico-cultural, todos eles se conectando. E para viabilizar tudo isso, a gente traz aí uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura aqui de Caxias do Sul, que é o Cultura Melhor, Sociedade Melhor, que é uma parceria público-privado que incentiva iniciativas culturais e apoio na preservação dos patrimônios, um programa do Badesul, que tem de infraestruturas urbanas, o saneamento básico, o meio ambiente, educação, cultura, lazer e turismo, e programas do BRDE, que seria o Pró-Transporte, o Pró-Cidades e o saneamento para todos, né, que vem com a questão de mobilidade urbana, cidades inteligentes, projetos sustentáveis e saneamento. E seria isso. Obrigado. Oi, Guilherme, boa tarde. Prazer. Boa tarde. Parabéns aí pelo trabalho. De novo, um trabalho de fôlego, né? Uma área extensa, complexa, com N questões aí para serem, né, estudadas, entendidas, interpretadas e repensadas, né? Muito bacana a ideia. Eu acho que esse tema, né, que envolve os cursos d'água e principalmente a recuperação, não só do curso d'água, mas a recuperação dessa paisagem e desse entorno para as cidades é cada vez mais, né, importante, assim, né? Inclusive desenterrar alguns trechos. Isso tem sido, né, um movimento que eu acho bastante importante de recuperar esses espaços para a cidade, né? A gente vai urbanizando e vai perdendo o pouco de natureza que tem,
ou ela vai se degradando, e é importante que alguém olhe pelo caminho oposto, né? Se está ali, a gente pode resgatar e trazer qualidade. E me parece que, pelo conjunto do teu trabalho, é isso que a gente vê acontecendo, né? Com toda essa abordagem metodológica, técnica, mas o efeito final é realmente resgatar para a cidade um curso natural, né? E junto com ele essa paisagem do entorno, as áreas de APP, né? As áreas que podem ser interconectadas com o patrimônio histórico e outras atividades. Então, acho que a construção do teu tema, né, do TCC, ela é muito interessante porque ela abarca vários focos de interesse aí, e também problemas urbanos que precisam ser enfrentados, né? Eu acho que o trabalho como um todo, né, como outros trabalhos, ele também se mostra bem organizado, né, com início, meio e fim, enfim, né, tem uma estrutura clara, a gente consegue acompanhar o teu processo, né, de aproximação do tema, aprofundamento, desenvolvimento, né, de ideias e até as propostas. Então, acho que isso, sem dúvida, é um mérito, especialmente, né, se pensando que o TCC1 faz esse papel, né, de pensar e estruturar o trabalho como um todo, e acho que tem um bom resultado aí, viu, Guilherme? Vou te dizer que, assim, a única questão que eu fiquei um pouco mais em dúvida, e que, na verdade, nem implica muito numa reflexão tua, mas talvez deixar mais claro, tu até te propuseste a isso, mas eu confesso que eu ainda assim não entendi, é a definição desse recorte de intervenção. Tu tens ali, né, uma análise macro, depois ela vem para uma mesoescala, que é o teu recorte de intervenção, que de uma maneira geral eu entendo que é o percurso do Arroio Tega, né? Ele é o grande fio condutor, é o conector de tudo, né? E ao longo disso tu vai identificando, vai colocando outras questões, que é o patrimônio, as atividades, né, de cultura, lazer, econômicas, etc., ambientais. Então, assim, tem momentos em que a tua área de intervenção ela se amplia muito para as bordas. E eu vou e volto nos mapas e eu não vejo muito o porquê ela se alarga tanto, porquê ela se amplia tanto. Quando chega o momento de intervir ou de propor, tem algumas regiões que não recebem grandes ações tuas, né? Então, assim, não quer dizer que não possa ser esse recorte, tá, Guilherme? Eu acho que pode, mas eu acho que tem que ser mais clara a justificativa de por que tu seguiste esse recorte especificamente. Eu estou acompanhando a rua, existe, por exemplo, né, na análise do Lynch, né, existe uma percepção de limitação natural, que não é a geopolítica, ou não, eu estou adotando a delimitação geopolítica, que é uma fronteira de bairros, né? Qual é o critério de escolha, né? Isso, para mim, que não conheço a área, que estou olhando o teu trabalho pela primeira vez, não ficou suficientemente claro. Dá vontade de dar zoom e entender o que tem ali. Por que ele está seguindo essa linha? Aqui tem uma rua, ele pegou pelo eixo da rua, ele pegou pelo lado, né, as duas faces que compõem a rua para criar uma ambiência do eixo. Enfim, isso não ficou suficientemente explicado. Tu até tem ali um slide, eu não lembro exatamente qual é, bem lá no início, né, que tu diz definição do recorte, né, e acho que ali dá para ir além, tá? Acho que dá para falar mais claramente quais são os critérios, ou eventualmente até repensar em alguns critérios se tu eventualmente chegar à conclusão de que tem áreas que nem estão gerando grandes influência sobre a tua proposta e nem estão recebendo da tua parte nenhum tratamento mais direto ou específico, né? Porque senão só gera volume de trabalho, né, Guilherme? Se tu tá abarcando tudo isso, em tese tu tem que dar conta de tudo isso, né? Então, assim, se não é algo que está influindo e eu nem vou propor nada, então tira, né? A menos que tenha alguma outra justificativa que eu te confesso não consegui perceber, tá? Mas isso é um detalhe, né? Talvez aí um ajuste da expressão gráfica, do teu discurso, né, via texto ali, como que tu chegou nesse recorte mais especificamente, tá?
E depois eu vou pegar carona num comentário da Terezinha no trabalho anterior. Eu acho também que a expressão gráfica, né, lá na proposta, ela já dá uma boa ideia do que tu pretende, né? Mas eu acho que em alguns casos o programa pode ser mais aprofundado, né? Dá para ter um certo enfim, assim, uma potencializada no que tu está identificando como possível programa para determinados pontos, especialmente esses que são mais polarizadores, né? Tem alguns que não são tão centralizadores, né? Não são tão atratores, e outros são, né? O Janela, principalmente, né? Ele é um ponto, tanto é que é o nome do teu trabalho, né? Então, ali talvez tenha que, né, deixar mais claro, nesse momento ainda não é projeto, né? É um plano que define estratégias, mas o que mais vai acontecer, né? Tem, em alguns momentos, eu acho que ainda é uma ideia um pouco por alto, assim, né? Mas acho que a seleção dos espaços, o tipo de intervenção em geral, estão bastante adequadas, tá? Então, isso não, obviamente, não tira a qualidade do teu trabalho como um todo, mas acho que dá para aprofundar essa questão programática aí, tá? Basicamente é isso, eu acho que, deixa eu até ver aqui se eu me esqueci de te dizer alguma coisa. Eu acho que tu também tangencia mais já essa questão do investimento privado. Eu pareço o capitalista selvagem aqui hoje à tarde toda falando nisso, né? Mas não é isso, tá? Não é o meu perfil ser o capitalista selvagem, é simplesmente reconhecer a importância da participação privada nesses tipos de intervenção, porque é, infelizmente, da onde a grana vem. Vocês sabem, aqui em Porto Alegre agora está esse bafafá todo de novo com o Cais do Porto, justamente por isso, né? Porque se precisa se criar oportunidades para investimento privado e, por outro lado, não se quer o investimento privado, né? Então, esse é um dilema, né? E a gente tem que aprender a lidar com essas forças aí, né? Nem para um lado totalmente, mas nem para o outro, né? Nem 8 nem 80, como se diz, né? Então, eu acho que tu já tem aí, Guilherme, alguns mecanismos, talvez, deixar mais claro através de que ações ou intervenções tu consegue trazer, né, o parceiro privado para viabilizar o teu projeto. Tá? Um pouco como antes a gente falou, né? Tu tem coisas lá do turismo, então pode ter uma pousada, né? O teu foco não é esse, mas tu pode identificar questões que o dinheiro privado participe, né, disso, porque senão fica tudo muito institucionalizado, né? E a gente sabe que depois nem o investimento e nem a manutenção ficam a contento, né? Então, às vezes é ótimo e às vezes nem tanto, né? Então, eu acho que principalmente essas coisas assim de cafeteria, né, serviços, isso pode ser terceirizado via concessão de espaço, né? Não as atividades fim, porque essa sim, né, tem que ter um caráter mais neutro, até para não cobrar ingresso, né? Dar um caráter mais democrático do uso do espaço. Mas é isso, cara, é mais para tua reflexão aí, tá? De forma nenhuma isso desfaz a qualidade do trabalho, é um trabalho extenso, né? Que tu abraça, né, uma boa parte do território da cidade aí, e acho que isso é bem corajoso, bem pertinente, mas acho que merece ali uma revisãozinha se tu precisa te estender tanto, até para não te criar demandas, né? Tá? É isso, parabéns. Muito obrigado. Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, tudo. Então, Guilherme, também te acompanhando lá desde o primeiro momento, né? A gente percebe o quanto tu avançou, né? Da primeira apresentação. Acho que tu complementou várias questões ali no diagnóstico. Agora, na parte oral, tu traz aquele questionamento que veio dos referenciais, né? Por que eles e essa diferença de escala em relação ao teu, né? Enfim. E eu acho que principalmente quando na qualificação tu trouxe as críticas ao plano diretor e a gente comentou, bom, então propõe. E eu acho que esse é a principal qualidade do teu trabalho, assim, a resposta, né, a crítica ao plano diretor atual e a tua proposição ali, né, como com a criação ali das novas zonas, porque tu dizia assim, tem a zona de ocupação controlada, mas ela não dá conta de abarcar tudo que o ambiente tem ali, né? Então, achei bem interessante essa tua proposta, acho que ficou muito bem.
Em relação à tua justificativa ali para as áreas de APP, também achei coerente, né? A gente tem respaldo legal para isso, então, na parte de legislação, tu também atende. E aí eu não sei se tem uma questão de representação agregada, mas eu ainda fico, que era uma coisa que eu te colocava na qualificação, eu ainda fico em dúvida. Por exemplo, na questão das remoções, tu tem ali uma indicação de uma cor geral, né? Tu traz os critérios, mas tem, por exemplo, algumas edificações que ficam ali na metade da linha, né? O que vai acontecer com elas? Elas realmente vão sair? Não, eu não sei o que tu vai tratar no TCC2, né? Tu não trouxe o recorte. E eu lembro que a gente comentava lá no início que essa é a área, para mim, né? É a área mais complexa, ou uma das mais complexas de Caxias, para se trabalhar, né? E tu teve essa coragem aí de enfrentar. E eu lembro que desde o teu estudo preliminar, tu tinha uma outra questão de conexões e tu avançou muito nessa abordagem conceitual e teórica. Né? Acho que tu qualificou muito o teu trabalho, né, nesse ponto. E aí eu lembro que a Doris até comentou, a nível de master plan ele vai chegar. E eu acho que tu chegou e chegou muito bem. Mas agora é realmente avançar nessa questão dos detalhes. E aí eu acho que tudo que eu falo agora, daqui para frente, é muito em relação a isso, né? Então, deixar claro os critérios de remoção, se aquelas que estão pela metade vão ser realmente removidas, quantificar, se tu for trabalhar com isso, né? Essa questão do tratamento do arroio, se onde ele está canalizado não vai se mexer, ele vai permanecer canalizado, e aí sim tu vai ter esses pontos, né, de tratamento ali, né. Na questão ali, quando tu propõe do lanifício, eu tinha sentido falta dele na primeira imagem, mas depois tu traz ele, né, ali na nova proposta, e aí hoje tu deixou mais claro na apresentação, mas eu tinha me questionado se não teria um conflito ali de programa com o Moinho da Cascata, porque eles, em algum grau, eles estão próximos, né? E tu estava prevendo também atividades de teatro e outras questões ali no lanifício. Mas depois, hoje, tu comenta, não, aí as atividades educativas que tem no Moinho, as apresentações podem acontecer depois no lanifício, porque vai ter. Então, acho que ok, né? Tu está fazendo ali, na verdade, uma complementação. E em relação ao moinho, tem uma parte ali que tu coloca como mirante. Assim, na minha concepção, mirante, tu tem que estar num ponto elevado e tu tem que abarcar realmente uma visual grande, né? Então, eu não sei se naquele ponto, não é que o moinho não tenha, mas eu não sei se naquele ponto que tu está indicando é realmente mirante, porque a própria edificação, ela barra ali, né? E aí, por último, e talvez a minha... talvez o ponto mais forte da minha crítica, que eu acho que isso tem, não sei o que tu vai realmente detalhar, mas é pensar a linguagem formal e estética da passarela, porque é justamente no ponto que tem as edificações com a maior pontuação e de interesse, que é o nosso bem maior, que mais recebe turistas, que é a Casa de Pedra, eu não consigo enxergar ela ali. E a Cantina Pão e Vinho, que agora foi qualificada por uma parceria, não uma parceria, né, mas por um ente privado e que deu qualidade, ela está lá com ela emoldurada, sim, né, mas a minha preocupação... Então, eu acho que não é que não... Eu acho que cabe para o lugar, porque realmente atravessar aquilo ali, para quem já foi a pé, gente, é quase um suicídio, né? Não sei se vocês já tiveram experiência ali. Mas, do ponto de vista formal e estético, agora, eu acho que esse é o teu desafio maior, porque é o nosso cartão postal maior aqui em Caxias, do ponto de vista histórico e cultural, né? Não que não tenham outros significativos. Mas, olha, Guilherme, acho assim que o teu avanço aí, o enfrentamento, o que tu avançou nesse semestre é digno de parabéns. Obrigado, Pedro. Dori, só uma observaçãozinha agora, a fala da Terezinha, me lembrei, eu chamei, inclusive citei a Terezinha na questão da representação gráfica e depois perdi o foco, e me acabei falando outra coisa.
Eu senti falta, Guilherme, no teus setores, que aí sim faz o link com a fala anterior da Terezinha, talvez um desenho mais técnico também. Tá? Apenas o desenho, né, a montagem, né, essa montagem sobre imagem, sobre foto, mas eu, por exemplo, que não conheço os lugares, eu tenho dificuldade de entender a escala, a dimensão, as relações, então tu faz uma menção na implantação geral do setor. Eu acho que merece uma outra escala indicando qual é o recorte exatamente que tu vai trabalhar, né, o que tem de edificações ali, aonde está a edificação que é o foco, né, como a casa de pedra ou o lanifício, enfim, entende? Complementar essa informação mais técnica, não já ilustra claramente, né, o 3D, mas falta essa informação para a gente entender. Isso, por exemplo, que a Terezinha disse agora, né, da passarela, na fala dela que eu fui achar a casa de pedra lá no fundo, eu não tinha percebido antes. Né? Então, isso de fato, assim, se tiver uma implantação junto, a gente sabe o que tem em cada lugar, né? E aqui, não, para mim, que, né, não sou local, não tenho essa clareza, né, da espacialidade do lugar. Então, vale, né, porque a gente nunca sabe para quem que a gente vai apresentar o trabalho, então tem que considerar o olho treinado e o olho destreinado também, tá? É isso, cara. Mas concordo, acho que até pensar se tu precisa ver a topografia, se daqui a pouco esses caminhos não podem ser parcialmente, né, subterrâneos, não subterrâneo túnel, né? Aquelas passarelas que têm tomadas de ar, de luz solar, né, para não ficar uma coisa segregada, ou aproveitar desníveis, não sei, né? Porque passarela elevada sempre é uma encrenca, né? Em termos de paisagem, principalmente com paisagem, né, histórica, patrimônio, é uma interferência e tanto, né? Mas é isso, era só um adendo aí, tá? Posso só emendar, Doris, uma coisinha? Guilherme, tem uma coisa que me deixa angustiada, que quando vocês fazem o recorte, vocês recortam mesmo, põem um layer imenso e a gente não entende as conexões com a cidade. Deixa ela fraquinho por baixo e tira a linha do teu recorte e só salta no teu desenho da representação. Não deixa ilha. Né? Não consegui ligar com as outras coisas, mas eu acho que isso é uma questão de representação aí, né? E aí, claro. tá ótimo. Desculpa, Doris, só pra... Não, sem problema. Quanto mais contribuições, melhor para qualificar o trabalho dele. Verdade. Parabéns, Guilherme. Parabéns. Obrigado.